Aí que tá, né, gente? É a grande questão. São dados que são relevantes, a gente tem que trazer. Eu, pelo menos, busco trazer, porque eu consigo perceber o quanto um sistema de justiça e órgãos de investigação, né, tanto de outro país, quer seja FBI, se o que for que investigue lá fora, tanto como do Brasil, Polícia Civil, da Bahia, Polícia Federal, polícia que for, todos caem em algum tipo de golpe deles. Não sou apenas eu, não sou apenas pessoas famosas, não são apenas órgãos de educação, como faculdades que eu faço, né, Uniaselv, Pitágoras, o gesto deles deve estar processando também, Santíssimo Sacramento e etc., que são vítimas de golpe deles ou familiares. É no geral. Eles estão tentando acusar muita gente, muitos órgãos, muitas instituições. Eles estão mexendo com muita gente. Não é que ninguém esteja querendo fazer conspiração política contra eles ou olhar para a vida deles. Mas, infelizmente, por sermos acusados falsamente, né, sermos vítimas de tanta calúnia, difamação, de tanta mentira, podendo até ser preso de uma forma injusta por pessoas corruptas que fazem parte de uma rede de tráfico humano e exploração sexual, que não querem admitir isso, e essas pessoas utilizam gente do judiciário que é corrupto, policiais que são corruptos, para criar provas falsas. É o que é mais chato. Não é ser investigado que é o problema. Não é ter algum tipo de acompanhamento da polícia ou alguma supervisão ou investigação ou responder a algo que é o problema. Não. É lidar com os criminosos que tentam criar dados falsos, criar provas falsas, te incriminar falsamente. São pessoas que são capazes de tudo para não ser presas, para defender o traficante deles, entende? Por isso que eu pedi tanta emergência ou algo assim para a notificação desses processos chegar. Porque essa gente é capaz de tudo. Infelizmente no Brasil não sabiam de muita coisa que eles eram capazes ou que eles faziam, envolvido com essas questões de organização criminosa. Então às vezes teve gente aqui que de livre e espontânea vontade falou, eu posso cooperar, eu posso participar em algo, responder, ou perguntar a Tailã, posso fazer parte da suposta avaliação que está ocorrendo, algo assim, quando na verdade estava lidando com policiais corruptos. Em algum momento essas pessoas foram ameaçadas ou monitoradas por eles em sua rotina e no momento adequado ameaçaram, violentaram, né? Mandaram alguém violentar também, quando eles não podem meter a cara diretamente para não ser identificado, para a pessoa mudar o testemunho. Por isso que ocorreu vários testemunhos sendo mudados, por causa desse tipo de coisa. Então, quando a gente lida com muita gente corrupta, com muita gente criminosa, as coisas têm que ocorrer de forma pública, aberta, às claras, para tudo quanto seja, assim, vamos dizer, dado que seja duvidoso, que seja meio impreciso ou digno de desconfiança, que mereça ser investigado um pouco mais, possa ser verificado e identificado com facilidade para que seja analisado, né, aquilo ali. Então, essa é a questão. Eles conseguem acusar falsamente pessoas e pedir para que essas pessoas não tenham acesso, às vezes, a resultados de processo, burlar as notificações, burlar, criar golpes para pessoas não participarem de audiências e julgamentos, né? Acusam falsamente várias pessoas, pedem para investigá-las, monitorá-las e infelizmente tem acesso à rotina da gente, coloca a gente, deixa a gente, vamos dizer assim, exposto a que novos crimes ocorram. Não é só a questão do constrangimento, da violação à nossa privacidade, que também é um crime, né? E eu vou processar essa gente por isso. Eu não estou pedindo para eles me acompanharem ou verem nada do que eu faço, seja dentro de minha casa, na minha intimidade com mulheres ou no meu trabalho, onde for, mas eles agem de forma criminosa, premeditadamente, mas além disso, de monitoramento, espionagem de forma ilegal ou criminosa, com base em dados falsos, né? Eles também querem conhecer a nossa rotina para
prejudicar, violentar, ameaçar pessoas e mudar testemunho. Eu falo disso, gente, em grande escala, desde as pessoas que são pobres, a famosos, cantores, a gente do judiciário que não é corrupto. Aqueles ministros do STF que ele tem com alvo, às vezes eles ficavam chamando a atenção para um, né, de cada vez. Eles já falaram mal de vários, eles já queriam derrubar vários, pedir impeachment de vários. Mas para não chamar atenção demais, eles tentam derrubar peça por peça, que não seja corrupto. Ah, é o ministro tal, é o ministro fulano. Depois que eles conseguirem tirar um, eles atacam o outro e tentam derrubar peça por peça. Se não conseguir por impeachment, eles estão monitorando, espionando o ministro e a família, para no dia que tiver alguma audiência, no dia que tiver algum julgamento que seja relevante, que seja importante, eles conseguirem ameaçar ou violentar algum deles. Porque tiveram acesso à rotina deles e sabem a hora que eles entram e saem de algum lugar, quem é o funcionário ou segurança que acompanha, a família dessas pessoas e etc. Nada disso é à toa, está todo mundo aqui lidando com gente que é extremamente perigosa, e porque eles conseguiram burlar o judiciário americano, vamos dizer assim, as notificações do judiciário americano de coisas, fatos relevantes que ocorreram no passado, tinha muita gente no Brasil sem saber aqui com o que é que estava lidando. Compreende? Até eu mesmo, muitos dos dados estão sendo, vamos dizer assim, percebidos ou compreendidos por mim em sua integralidade agora. E alguns que são de forma parcial, que eu tenho acesso a algum tipo de informação, eu tento compreender um pouco mais, ou tento também expressar aqui. Porque o importante é fazer com que esse dado surja e que vale a pena alguém investigar para descobrir se procede ou não. Não pode ficar parado em um ou ser informado apenas para um. O que às vezes eles querem é isso. Pedir para pessoas não participarem do processo, pedir para que o tempo de investigação seja aumentado, pedir para fazer proposta, né, de avaliação, proposta de investigação sobre o contexto tal, sobre a família tal, sobre a instituição tal. O tempo todo é isso que eles querem. Né? Dividir pessoas, omitir dados, fazer com que certos tipos de dados não sejam acessados, ou não tenham acesso, não sejam acessados por pessoas que sejam muito bem, que sejam éticas e íntegras, né? Para que eles continuem cometendo crime. Então, quanto mais a coisa ocorrer em sigilo, fechada, mais golpe eles criam. Por isso que eu deixo claro aqui, olha, eu não vou virar político. Eles devem estar com um processo dizendo que eu vou virar político. Eles estão dizendo que eu vou apoiar político. Olha, eu não pretendo apoiar político. Eu já disse que eu pretendo cuidar de minha vida, constituir família com mulher, estudar e procurar bons trabalhos, me desenvolver. Então, o que é que eles querem mais, dizendo que eu estou fazendo parte de conspiração política e tal? Eles nunca me tiveram em mesa, e nunca vai ter um vídeo meu em mesa, conversando sobre como destruir a vida de tal político no Brasil, independente do partido ou quem for. Porque eu não faço parte disso. Entende? Compreende a situação? Se eu tive uma amiga, né, uma conhecida, uma pessoa querida que virou política, que eu posso falar como uma amiga, conviver como uma amiga sem falar de questões políticas, eles estão querendo dizer que eu seria político? Ou que eu estou fazendo parte de conspiração política ou algo assim? Sabe? É extremamente grave. Porque é a única pessoa que eu não sei nem o que é que eles estão mais inventando de conspiração política. A única pessoa que eu conheço, uma pessoa, uma sequer, uma ou duas no máximo, moças que chegaram a virar políticas, que na época que eu conheci nem era política, não fazia parte. Eu falava naquela época, e eu acho que já tem uns 3 anos, que eu nem vejo a pessoa, nem falo. E nunca fui de abordar assunto de dizer que eu ia fazer conspiração política contra alguém com essas pessoas. A gente pode falar naturalmente sobre várias coisas, se eu ver na rua, ou se elas vierem me cumprimentar, mas jamais sobre a vida de tal político. A gente não sabe nem os tipos de provas falsas que eles estão inventando. É isso que é o mais estranho e absurdo, porque eu não vou virar político. Perderam o processo fora do país, inventando que eu fazia parte de conspiração política. Nesse processo que eles acusaram várias pessoas de fazer parte de conspiração política,
Pelo visto, a única pessoa que eles não conseguiram comprovar nada de ligação com conspiração política foi eu. Como é que eles iam ganhar processo? Perderam também. Como é que tu acusa uma pessoa de fazer parte de conspiração política sem eu nunca ter me candidatado, sem eu não estar fazendo parte de reunião política nenhuma, sem prova nenhuma, gente? Todo tipo quanto é dado que eles criam é falso. Só para vocês terem noção. Então é por isso que eu esclareço as coisas. Olha, eu vou ser franco para vocês. Eu já não vou nem votar ano que vem, não vou me filiar a partido, não vou fazer parte de nada disso. Já tem anos e anos que eu não voto. A última vez que eu fui num lugar de eleição, foi para votar em branco ou nulo. Não escolhi ninguém nem para votar. E já parei até de ir fazer isso. Estou hoje preferindo pagar minha multinha. Pago a multa, mas não vou nem lá votar, porque eles podem inventar até que eu estou fazendo apoio a algum partido. Apenas por eu estar indo votar em branco, para não pagar a multa. Votar em nulo ou algo assim. Vou ser franco para vocês, viu? Eu conversava, tentava estabelecer conversa até com uma moça por chat, etc. Que é da Romênia, mesmo todo mundo já sabe. Se essa moça tivesse aceitado o meu pedido, a proposta que eu fiz a ela, eu estaria morando lá com ela. Se eu tivesse tido uma resposta específica sobre isso. Nem no Brasil Tailã estava mais, estava morando dentro da casa da mulher com ela, sendo bem feliz. Não tinha chance nem deles inventarem que eu ia ser político, porque eu acho que para ser político aqui no Brasil, você precisa morar até no país, Enfim, eles estão vendo que nada disso procede, Eles só estão procurando prejudicar a minha vida e dizer que vai me interditar agora. Fazia parte de alguma proposta ou esquema deles, acordo com os policiais corruptos e com esse Jair, e com o familiar errado que eles levaram, Isso com os que ele levou também com ação para outro país, alegando que eu seria preso, que o processo só seria notificado quando eu fosse preso, para que eu falasse a verdade, o que eu seria levado, vamos dizer assim, uma condição de incapacidade, que eu seria interditado, internado ou preso. É a única forma que eles querem abrir o processo, imagine, porque eles estão com gente corrupta, querendo ganhar processo a pulso, de qualquer forma, à força, com dados que não procedem. Como é que ele vai chegar perante o judiciário americano, parecendo que é louco ou parecendo que é criminoso, para pedir alguma delação ou algo assim? Se eu não sou nem criminoso, nem tenho problema mental. O golpe não para, gente. Eu só sei disso. Tudo que eles expressam eu estou trazendo aqui. E cabe à polícia, às autoridades, seja desse país ou de fora, investigar. E como eu continuo solicitando a notificação, já denunciei, estou notificando, já busquei denunciar em órgãos, vários órgãos, o Ministério Público da Bahia já recebeu umas 3 vezes denúncia minha, em anos diferentes. Eles dão um jeito de burlar ou tirar do sistema, ou botar policial corrupto para pagar ou atender, E parece que fica parecendo que eu nunca tentei denunciar ou ter acesso a algo, ou solicitar que isso fosse contado. É um golpe para cima de todo mundo. Os órgãos de justiça acham que eu nunca denunciei, eu nunca solicitei, estão enganando vocês. Eu tento solicitar, eu tento abrir algum processo, denunciar, eles botam alguém da quadrilha para ter contato comigo ou fazer um feedback negativo sobre aquele processo ou denúncia. Entendem? Lá fora a mesma coisa, eles estão enganando o judiciário americano, aqui no Brasil eles enganam também. Enquanto a gente não participar disso, não tomar coragem, não abrir os processos, não falar, todo mundo junto da mesma coisa e conversar, eles autorizando ou não, eles continuam enganando um bocado de gente. É o que está ocorrendo. Acusações falsas contra várias pessoas, provas falsas sendo criadas contra as várias pessoas, gente correndo o risco de ser violentado, gente sofrendo ameaça. Enfim, agora que as coisas parecem que estão se esclarecendo um pouco mais, E as versões deles vão mudando. Desde que eu fiz a denúncia, eles lá estavam falando de conspiração política, de rede que tem envolvimento com político, comigo, que eu estaria fazendo parte desse esquema, disso e daquilo.
Depois que eu denunciei os primeiros vídeos desde fevereiro, e depois também que teve o julgamento, que o judiciário brasileiro reconheceu a existência de uma organização criminosa no Brasil, eles começaram a mudar as versões cada vez mais, porque lá fora perderam, sabendo o outro país que existe uma organização criminosa mesmo, e que eu sou vítima. Outro país já reconheceu isso, outros, vários países. E o que é que eles fizeram para mudar a versão? Então se a gente se não é uma rede de tráfico dos políticos, disso e daquilo, e está fazendo conspiração política contra mim, buscando me incriminar, dizendo que eu seria traficante, explorador, é a família que faz parte de rede de tráfico que explora. Mudaram um pouquinho a versão deles e começaram a agredir um bocado de familiar, o familiar testemunhar dizendo que fazia parte dessa rede, ou que era eu, a fazer familiar se comportar como se me explorasse sexualmente. Tinha um tio que de fato era específico dessa quadrilha, que era esse Edmilson. Entende? Esse de fato fazia parte dessa quadrilha, desde a quadrilha de tráfico e exploração, que tem a relação com o pastor Gidório, aqui na Bahia, como essa do Jair Messias Bolsonaro, que ele foi participar. Porque, como eu já expliquei em outros vídeos, né, repassaram a questão da mercadoria, que seria, infelizmente, eu que eles estavam falando, traficante da Bahia repassou para o maior, que iria resolver o problema, que ele não estava conseguindo resolver, supostamente eu, e tudo isso foi sendo descoberto pouco a pouco pelo judiciário, pela polícia brasileira, chegando até a descobrir uma tecnologia que já foi um problema, que já envolveu outro país e está assim, repercutindo de âmbito municipal a âmbito estadual, a âmbito nacional, a âmbito internacional. Todo mundo já descobriu. E eles agora estão com essa versão, dizendo, querendo a pulso que os familiares assumam a culpa, que os familiares corram atrás de minha interdição. Eles não querem abrir o processo de forma direta contra mim, espancando, ameaçando o familiar, botando policial corrupto para acompanhar, ou pessoas dessa rede de tráfico para acompanhar. Infelizmente, né? Mas é isso, versão após versão, e dizendo que os políticos estão tentando se aproveitar, isso e aquilo, ou que tem alguma conspiração em andamento. Infelizmente, gente, é isso, né? Até isso tudo ser aberto, notificado, estão inventando o que quer. A gente tenta denunciar, fazer o que é correto, tomar uma decisão, né, jurídica assertiva, eles vão lá e atrapalham, porque as pessoas que são acusadas por eles, a gente não se comunica de uma forma direta, a gente não se reúne, não busca falar de certas coisas, explicar e fazer nossa defesa, às vezes, em conjunto. Esse que é o problema. Eles dividem informações, separam pessoas, acusam pessoas, tentam solicitar para que alguns órgãos e pessoas específicas não tenham acesso a determinadas informações, alegando que estaria em período de investigação, e cria provas falsas contra várias pessoas e vão atrás delas para ameaçá-las, infelizmente. Né? Aí pergunta como é que você tem acesso a vários dados, a essas questões de lá de fora, a essas questões do caso Epstein, ou esses dados tal de certidão de casamento, disso e daquilo. Eu não tenho problema nenhum em contar. Eu espero que eles nem solicitem aumento de investigação de 1 ano, 2 anos ou mais, referente a isso. É só me perguntar. Eu não tenho por que negar informação a polícia nenhuma, a judiciário nenhum, de país que for. Quer saber a verdade? Hoje, é só falar comigo hoje. Seja o órgão do judiciário, seja o órgão da polícia, seja dos Estados Unidos ou do Brasil. Não deixem de me perguntar diretamente, presencialmente, verbalmente, sobre o que vocês precisam saber. Como eu sei disso, é só me perguntar que eu digo. Agora, não inventem de dar uma quadrilha dessa que mata pessoas, violenta pessoas, prazos maiores. De 1 mês, 1 semana, 1 ano, 10 anos, não. Isso é deixar nossas vidas à mercê de criminosos, para eles conseguirem, né, mudar nosso testemunho ou até nos matar, nos eliminar como testemunha-chave.
É só o que ficou claro.